Concluída a liturgia da palavra, tem início a liturgia eucarística com o rito da procissão ofertorial eucarística. Nesta lexio litúrgica, nós vamos considerar 3 dimensões teológicas da procissão ofertorial. As 3 dimensões teológicas que vamos considerar são dimensão eucarística, dimensão fraterna e dimensão simbólica. A dimensão eucarística faz lembrar que se trata sempre de uma procissão ofertorial eucarística, porque o celebrante se dispõe a oferecer eucaristicamente, isto é, como ação de graças, os frutos da terra e do trabalho humano, como reza a oração da apresentação das ofertas feita pelo sacerdote que preside. É, portanto, um rito de quem se aproxima do altar com as oferendas para agradecer a Deus o alimento que Ele concede à humanidade através dos frutos da terra e do trabalho humano. É uma procissão que testemunha o reconhecimento que Deus abençoa a terra e o trabalho humano para alimentar a vida humana. E, em certo sentido, também para alimentar toda a criação vivente. Algumas canções do repertório litúrgico ofertorial cantam esta dimensão de ação de graças. Como, por exemplo, eu cito aqui a canção Bendito seja Deus Pai. Diz na primeira estrofe: Bendito seja Deus Pai do universo Criador. Pelo pão que recebemos foi de graça e com amor. Este contexto da dimensão ofertorial eucarística de ação de graças ajuda-nos a entender a inadequação de alguns símbolos e sinais presentes em algumas procissões ofertoriais. Exemplo típico desse fato é o costume de levar cartazes com frases ou pensamentos. Um dos critérios na escolha de sinais e símbolos ofertoriais tem a ver com o agradecimento pelo dom da vida. Existe também um alcance espiritual que pode ser mencionado na motivação que incentiva a procissão ofertorial de cada missa. O evangelho de cada celebração como que determina quem é convidado, quem é digno de participar da procissão ofertorial de modo digno e quem precisa deixar a sua oferta diante do altar para primeiro se reconciliar com o irmão. Assim, se o Evangelho relatar a multiplicação dos pães, quem não partilha o pão com o faminto não é convidado, não é digno para estar na procissão ofertorial. Outra dimensão da procissão ofertorial tem a ver com a fraternidade. Esta é a dimensão fraterna da procissão ofertorial. Aqui eu estou falando da partilha fraterna. Esta está presente na coleta de dinheiro ou então de espécies realizada antes de levar os dons da Eucaristia ao altar. A procissão ofertorial não oferece apenas os dons eucarísticos, pão, vinho e água, mas oferece também dons para a partilha fraterna. Em tempos que já vão longe, a coleta ofertorial fraterna acontecia colocando aos pés do altar aqueles mantimentos, alimentos e vestuários para os pobres da comunidade. Respondia-se assim ao que Jesus dizia: Eu estive com fome e me destes de comer, eu estive nu e me vestistes. E isso acontece na procissão das ofertas. Aqueles mantimentos colocados ao pé do altar não eram para o padre, mas para os pobres, os prisioneiros, os migrantes, os moradores de rua. Hoje em dia nós temos o pálido resquício disso em algumas comunidades com as chamadas campanhas do quilo, cujos mantimentos deveriam ser levados ao altar no momento da procissão ofertorial e não serem depositados em cestas lá no fundo da igreja no início da missa. Quando assim é feito, perde-se a chance de celebrar diante do altar o contexto celebrativo eucarístico, um gesto concreto de partilha fraterna. Mas sempre é tempo de recuperar esse gesto e o seu profundo sentido evangélico e também evangelizador. Com o passar da história, a partilha dos bens em espécie começou a ser substituída por dinheiro.
A oferta é feita em dinheiro, mas a finalidade continua a mesma. Aquele dinheiro levado na procissão ofertorial é uma coleta fraterna e não é para o padre nem para as obras da igreja. Na origem do rito, aquele dinheiro pertence aos pobres. É dinheiro destinado a comprar comida, roupas, remédios para os pobres. Dinheiro para socorrer os pobres. O fundamento bíblico é muito claro. Se não partilhas a oferta eucarística com os pobres, a tua oferenda não tem nenhum tipo de valor. Com isso se entende que a oferta feita no altar também não tem nada a ver com a contribuição dizimista. E nem tampouco faz sentido rezar a oração do dizimista naquele momento. A contribuição do dízimo é uma coisa que pode ser realizada na secretaria da paróquia. A coleta da missa é outra. Ambas são ofertas, mas para finalidades diferentes e apresentadas ritualmente em contexto de ação de graças na missa. Minha oferenda ao pobre é um modo de agradecer a Deus, sendo fraterno. Estranho ainda mais é o sentido dado a algumas comunidades, pedindo que os celebrantes se aproximem da cesta das oferendas e ali vão depositar espiritualmente uma oferenda da própria vida. Isso é muito estranho, porque a oferta naquele momento não é abstrata e nem espiritual, mas é algo concreto para ajudar o pobre a ter o que comer, a ter o que vestir. O fundamento disso encontra-se na carta de Santiago, no capítulo 2. Entende-se assim que toda Eucaristia dirige seu olhar para Deus e sempre mantém um olhar fraterno para o pobre e para os necessitados da comunidade. Também esta dimensão fraterna da procissão ofertorial é cantada em algumas canções do nosso repertório litúrgico ofertorial. Eu lembro aqui a canção do Padre Zezinho, Daqui do Meu Lugar, que no refrão canta: somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. O mesmo tema encontramos na conhecida canção Sabe, Senhor, que diz: sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas este pouco queremos com os irmãos compartilhar. E por fim, a dimensão simbólica. Esta se faz presente nos dons eucarísticos do pão, do vinho e da água. Dons que, como é fácil entender, mantêm uma relação estreita com a vida. Este é, como já disse, o critério para se levar outros elementos simbólicos na procissão ofertorial. A necessidade de manter uma relação estreita com a vida e, além disso, serem dons que conduzem os celebrantes a dar graças a Deus pela vida. Assim, escolher um símbolo, uma cesta de alimentos para ser conduzido juntamente com os dons eucarísticos, é uma boa escolha. Levar na procissão das ofertas ferramentas que representam os trabalhos de uma comunidade é uma escolha que remete à vida e mantém vínculo com o pão e com o vinho que sustentam a vida humana. Juntamente com os dons eucarísticos, pode-se levar também símbolos que remetem ao compromisso cristão. Assim, na proclamação do Evangelho do sal da terra e luz do mundo, realizar uma procissão levando uma vela batismal acesa para acompanhar os dons remete ao compromisso de ofertar os dons da terra e os dons do trabalho humano, testemunhando o empenho de ser sal e luz na comunidade. Eu agradeço a sua participação, você em me acompanhar neste vídeo, e deixo aqui o meu convite para visitar a nossa página do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, no endereço www.liturgia.pro.br. E ainda um outro pedido é para ajudar a divulgar este canal da Lexio Litúrgica, especialmente entre aqueles e aquelas que atuam na pastoral litúrgica paroquial da sua comunidade. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.
Amém.